Fala pessoal, tudo bem? Olha só quem está de volta aqui. Paola e Rafa aqui no Comer, Treinar e Amar. A gente está hoje inaugurando o CTA Cast, o podcast do Comer, Treinar e Amar. Né? A ideia é trazer para vocês assuntos que a gente já aborda lá no nosso canal do Instagram, então sobre alimentação, treino, né, essa vida saudável, saúde da mulher, maternidade, todas essas coisas que a gente já discute lá no nosso Instagram. E o canal do YouTube ficou um tempão parado, para quem já acompanha das antigas aí, seja bem-vindo de volta. Né? Tentamos aí algumas vezes retomar, ainda não deu certo, mas agora o negócio vai. E a gente espera que vocês mandem sugestões também de assuntos, de convidados, para a gente trazer aqui para o podcast, que é um lugar que a gente consegue se aprofundar um pouco mais nos assuntos, né, sem ter a superficialidade do Instagram, em vídeos mais curtos do YouTube, a gente consegue adentrar um pouco mais. E aí está disponível aqui no YouTube para você que está assistindo, ou também no Spotify para você que está aí nos ouvindo. Se bem que no Spotify agora tem vídeo também, né? Mas eu acho difícil o pessoal ver pelo Spotify. E outra coisa que eu ia falar é que pra gente é muito importante a participação de vocês. Então, a opinião de vocês, quem a gente pode trazer, o que assuntos vocês gostariam que a gente falasse, pra gente conseguir fazer um negócio legal aqui que atenda aí o que vocês gostariam de ver. E hoje a gente vai basicamente se entrevistar, não se entrevistar, mas ter um bate-papo aqui e contar pra vocês como foi a nossa mudança de vida, né? Nesse estilo mais saudável que a gente tem hoje. Como foi a nossa evolução, como tudo começou. E eu acho bacana também para quem está começando, né, e quem se interessa por isso, ter o pezinho no chão, porque não é um negócio que é da noite pro dia, né? E também mudar aí a mentalidade em relação a isso, porque a longo prazo é muito prazeroso, né? A gente vê que no começo pode ser difícil, mas depois você vai ver que vale muito a pena. Vai ficando mais fácil. Vamos lá. Começa... Conta aí então você. Não. Começa você, porque acho que você começou antes do que eu. Pode ser. Vai. Pode ser. Eu sempre fui... Na minha infância, eu comia muita besteira de casa e tudo. Essa é até uma diferença minha e da Paola, né? A mãe dela é muito saudável, sempre foi muito saudável. E já na minha casa é bem diferente. Então, Justo o contrário. Desde que eu me lembro por gente, eu como pão branco, margarina... presunto, miojo, doces pra caramba, então sempre foi muito assim. E eu era acima do peso, sim, na infância, né? E depois... Mas também nada fora do eu normal, era né? mais acima do peso, sim. E aí... Pelas fotos que eu vejo, não parecia nada de muito... Não era, né, obeso nem nada. Mas enfim, e aí teve uma época que eu coloquei aparelho nos dentes, e isso, todo mês, fazia com que eu ficasse uma semana sem comer direito. E isso fez eu emagrecer bastante, né? Foi daí que eu emagreci. Isso daí você tinha mais ou menos quantos anos? Acho que de 10 para 12, que foi... por aí uns 12 a 14, vai. De 10 a 14, foi nesse período, mais ou menos. E aí, com 12 anos, foi quando eu comecei a ter interesse... Dá pra pôr foto assim, enquanto ele fala dessa fase dele? Podemos colocar aí. Pôr foto. Então. Se tiver, né? Se eu achar a foto. De 12 a 14, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter interesse pela atividade física, que foi até na casa do Júnior, de um amigo meu, que o irmão dele era, sei lá, 10 anos mais velho e fazia musculação na época, o irmão dele devia ter uns 20 e poucos, e tinha os pesos no fundo de casa. E aí o Júnior, molequinho lá com 12, 13 anos, a gente pegava os pesos e ficava fazendo tudo errado, de qualquer jeito. Eu lembro até que ficou um roxo no meu bíceps. Estourou logo no primeiro dia. Mas era com a vontade de ficar forte, né? De ficar grande. E enfim, com isso, aos poucos fui tomando gosto. E a alimentação seguia normal. Nem pensava. Normal do jeito que eu era. É a última parte do processo, Só queria ficar forte na musculação lá. Mas aí só treinava na casa dele. Ele morava muito longe, né? Isso já tinha o quê? Uns 14 anos? Por aí. Ele morava em Alphaville, eu morava no centro de São Paulo. Então não tinha como treinar todo dia, obviamente. Treinava só de fim de semana, né? Brincava com os pesos lá. E aí eu resolvi procurar uma academia de musculação perto da casa dos meus pais. Foi aí que eu comecei a, de fato, treinar direito, ter ajuda, né? Ter um instrutor. Mas a minha vontade começou mesmo por ser fortão. Eu acho que de criança, né? Via lá os caras fortão, pô, quero ficar lá. Já tá naquela fase que já começa a se interessar pelas meninas, quer ficar bonitão, acho que foi isso. Foi bem por aí. Depois eu conto um pouquinho mais sobre a evolução, que eu comecei a correr também, então, uma época, emagreci muito. Quando você entrou na academia, o quê? 15 anos? Foi com 15 que você começou a treinar anos musculação? Que eu entrei numa academia lá no bairro, não me lembro o nome agora.
Eu lembro. Fit Sport. Eu lembro. Fit Eu fui lá Sport. com Tem você, até hoje uma inclusive. bela de uma academia. Treinei umas vezes lá com você. E tinha aula de tudo lá. Inclusive eu fazia aula de abdominal, fazia dança. corrida, enfim. Fazia aula de dança não. Dança era com você. E é isso, mas depois eu conto mais só pra não ficar falando aqui. Tá, então vamos lá. Eu, como o Rafa já falou, minha mãe sempre foi muito saudável. Ela era aquela mãe, a gente ia no mercado, você pode escolher uma coisa por mês, eu levava lá. Às vezes eu escolhia uma caixinha de bis, ou às vezes um miojo, enfim, eu e minha irmã, cada uma podia escolher uma coisinha. A McDonald's era uma vez a cada 2 meses, que eu lembro. Então, assim, minha mãe sempre foi bem chata com essas coisas, né? E talvez pelo fato de não ter tanto em casa, eu acabava comendo bastante fora, que é uma coisa que até, né, eu fico ali, quando a gente fala em criação de filhos, me perguntando sobre isso. Mas é uma coisa que eu acho que depois que você cresce, você já tem aquilo como base, faz todo sentido na sua vida. Então, eu tive essa parte de alimentação bem regradinha, né, dentro de casa, mas comia as minhas besteiras, né, quando comecei a ter autonomia, meu dinheiro, comer fora, faculdade, enfim, não fazia as melhores escolhas de alimentação. A parte do treino, eu comecei a treinar, mas era assim, não posso falar que eu levava muito a sério, sabe? Faz academia, faz uns mesezinhos, aí faz mais um pouquinho, para. Nada muito firme, consistente, até por questão de maturidade, né? De ainda ser nova, eu acho que devia eram os ser adolescentes, por volta, né? devia ser por volta aí de uns 14, 15, 16 anos, eu não me lembro direito, mas eu fiz algumas academias, eu e minha irmã, a gente ia juntas. Aqui, a gente morava em Alphaville já, então por aqui mesmo a gente fazia. Mas deve ter sido por volta aí de... E qual que era o objetivo, você lembra? Ficar gostosa. Também era isso. Não é porque sua mãe influenciava de alguma forma, nem nada. Não, primeiro porque... Tipo, tem que fazer um esporte. Primeiro que eu acho que é porque eu já sempre gostei. Então, assim, eu gostava de fazer musculação. Pra mim não era uma coisa chata, não gosto. Tem gente que não gosta. Então, pra mim era prazeroso fazer. As aulinhas da academia, eu era aquela pessoa que fazia 3 aulas. Uma seguida, vai pra bike, vai pra dança, vai pra não sei o quê, vai pra musculação. Então, a musculação pra mim é prazeroso também. Eu acho que porque eu comecei cedo, sabe? Com esse objetivo e... Talvez. E sem ter alguém no meu pé ali, tem que fazer musculação nem nada. Foi por vontade própria, né? E não por uma necessidade. Acho que isso fez muita diferença também talvez. no meu comportamento em relação a isso hoje. Mas o que talvez já mude muito da gente para outras pessoas é justamente o fato de gostar, né? A gente estava lá porque a gente gostava, porque a gente queria. Não era uma obrigação por tomar o mal de saúde preciso. Então, isso já Mas só voltando, eu sempre fiz atividade física. Meus pais sempre me colocaram, né? Fazia natação, eu também. Judô desde pequenininho, futebol. Eu morava perto do Sesc, né? Então tinha tudo ali de fácil acesso. E era como a gente se ocupava. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão de 1 ano e pouco mais novo do que eu. Então a gente se ocupava dessa forma. Tinha as atividades físicas do Sesc, tinha outras atividades também mais intelectuais. Mas era isso que a gente passava as nossas tardes ali. Eu também. Eu e minha irmã, a gente fazia balé, sapateado, fazia muita coisa de dança. Enfim, entre outras atividades, né? Mas... Isso é muito legal, né? Pra quem tem filho, acho que sempre incentivar, experimentar diversos esportes e diversas atividades, porque às vezes você coloca numa coisa, a criança não gosta e morre por ali e não se desenvolve outra atividade física, né? Tem trocentas mil coisas. E é o que a gente sempre fala, o que é melhor, isso ou aquilo? O melhor é aquilo que você faz, aquilo que você vai, que você gosta, que você tem consistência. Se não é a musculação, vai pra dança. Na dança você tem, então essa é a melhor pra você. Né? E até a periodicidade também, fazer, né? Exatamente. Não consigo todo dia? Beleza, consegue 3, 4 com conforto. Vai os 3, 4 dias por semana sem ficar se culpando que não foi os outros, né? Agora vamos voltar lá. Falei da parte de exercício, né? Então comecei na mesma idade que você, mais ou menos, só que meio brincando, né? E zero preocupação com a alimentação. Aí fazia um tempo, parava a academia, ficava uns meses, tal, voltava, e assim foi. Aí a gente agora já vai para uns anos mais velho, quando a gente entrou na faculdade, que foi onde a gente se conheceu. Lembrando que um pouquinho antes também, o nosso metabolismo é muito mais rápido, né? Muito mais acelerado do que é hoje. Então a gente vê resultado. Quando você começa alguma coisa, o resultado ele aparece mais rápido. Né? Quando você começa mais novo, né, do também, que mais velho. Da musculação, eu lembro que começa a ver lá, fazer aula de abdominal, fazer aula de boxe, comecei a ver os quadradinhos na barriga, tipo, nada demais, de criança. Homem, né, gente? Porque mulher também não é assim. Bracinho começando a crescer, e você já vai se animando. Então, esses pequenos resultados que são, de certa forma, um incentivo, né, para quem está começando. Então, se você quiser insistir ali para começar a ver resultado,
é um grande incentivo, tá? Para você que não tem incentivo de outra forma, né? Então vamos voltar lá para quando a gente entrou na faculdade, que foi quando a gente se conheceu. Eu me lembro que quando a gente entrou na faculdade, eu já fazia academia, você já treinava. Aliás, ele era, sabe aquele que tá começando a ficar, é frango ainda, mas já se acha tipo... Eu tinha 18 forte. anos. Eu era um moleque, né? Mas já era, tipo, destacado, assim, entre os outros meninos, que você via que não treinava. Não, eu lembro, as meninas às vezes falavam, né, que tipo, o Rafa era gostosinho, que era, mas ainda sabendo assim... disso 15 anos depois. Mas assim, ainda era frango. Mas ainda era frango, tá? Eu vou pôr foto aqui pra vocês verem. Acho que tem dessa época. E ele tinha o cabelinho assim maior, era todo enroladinho. Imagina ele, tipo, cabeludo enrolado assim, o cabelinho. Usava o bonezinho, ele usava um boné e os cabelinhos de fora aqui, tudo enroladinho. Você lembra disso? Mas enfim, nessa época a gente só era amigo, porque a gente se conheceu na faculdade, tipo assim, a gente fazia trabalho junto, éramos da mesma turma, né? Mas nessa época eu namorava, ele tinha uns rolos dele lá, sei lá. Sei lá. E aí eu lembro que o Rafa, ele já tinha uma preocupação maior com a alimentação do que eu. Ele já se alimentava muito melhor do que eu na faculdade quando a gente se conheceu. Apesar dos dois fazerem, né, exercício físico, ele já se preocupava muito mais com a alimentação, já se ligava muito mais isso do que eu. E eu tinha um hábito também que a gente estudava perto do Ibirapuera. E eu 2, 3 vezes por semana ia correr, depois da aula eu ia correr no parque, né? Já incluía também mais essa atividade física na rotina aí. Mas isso é tudo por questão Eu lembro até, eu não corria de nada. gosto também, Você lembra que eu não corria nada? Eu lembro até que, acho que isso logo depois, né, que a gente começou a namorar, a gente começou a namorar uns 2 anos depois, que começou na metade da faculdade, né? Eu lembro que eu não corria nada, porque eu fazia mais musculação e as aulinhas, né, da academia. E eu lembro que eu ia correr com você, eu morria, assim. Lembra que você falou, não, começa 1 minuto andando, 1 minuto correndo, depois 2 minutos andando. Você lembra que a gente fazia esse esquema? Fazia um lance assim. Mas tudo isso, assim, a gente tinha prazer em fazer, que isso que é importante falar, mas também ia colhendo resultados, né? E uma coisa ia alimentando a outra. Então a gente ia vendo resultado. Mas eu quero que você fale, o que eu estava falando era da alimentação, que você já se ligava mais à alimentação isso também, do que eu. Também. Como que começou essa parte sua da alimentação, de você falar, nossa, eu já treino, agora eu preciso ver a alimentação, da onde, tipo, instalou Cara, ali? eu não lembro. Foi um negócio muito natural, assim. Não, você deve ter visto em algum lugar, começou a ler sobre o negócio de bodybuilding. E nem tinha Instagram na época, né? Não tinha essas coisas. Mas alguma fonte você estava vendo. Tipo, como que eu faço pra ficar fortão? O que eu tenho que comer? Frango e batata doce, sei lá. Com certeza eu pesquisava, mas de fato, assim, eu não lembro o estalo, sabe, que fez eu me ligar com a alimentação. Mas eu lembro, pra mim é muito claro que eu ia colhendo resultado e queria aplicar mais pra colher mais resultado. Então eu lembro direitinho que eu falei, não, eu vou cortar farinha branca, né? Isso na musculação ainda lá no começo. Eu cortei e de fato eu vi alguma diferença. Não sei se é porque pela farinha de fato ou se é porque eu estava treinando já há algum tempo, né? Mas eu comecei a ver a diferença. Eu falei, não, agora eu vou cortar... A diferença o quê? Você secou? De secar. E aí agora eu vou cortar açúcar. Mas aí provavelmente também é porque você acabou ingerindo menos calorias. Você tira a farinha branca, tira açúcar? Sim, mas eu comecei dessa forma, sem conhecimento, sem auxílio profissional nem nada. Mas eu viu que buscava mudou a conhecimento alimentação e ia por esse lado aí, né? Testando. Vou tirar então açúcar, agora eu vou tirar a farinha. Eu comecei a ficar muito magro. Eu comecei a corria bastante, comecei a ficar muito magro. Você tem esse problema até hoje, né? Você começa a correr muito. E aí fazia musculação e não conseguia crescer muito. E na faculdade eu lembro do Everton, que mudou muito também. E ele também era bem magrinho e aí ele começou a treinar e comer muito. E ele pesquisava mais do que eu, sempre foi mais nerd do que eu até em todos os aspectos, né? E nesse assunto ele também começou a pesquisar mais e ele viu que a gente tinha que ingerir muito mais caloria e caloria de qualidade. E nessa época eu comecei a comer muito mais. Eu lembro que a gente ia no por quilo lá, eu e ele fazíamos pratão assim de arroz, feijão, macarrão. E ele falava, eu vi o Felipe Franco, né? Falando que tem que comer muito isso aqui. Então, beleza, vamos nessa linha. Aí eu comecei a comer bastante. E comecei a ganhar massa, né? Aí eu comecei a ganhar como mais que massa. era na sua casa? Porque sua mãe fazia um monte de aí eu comecei a ser chato em casa. Né? Era aí que eu queria chegar. Quero mudar, não vou comer isso, não sei o que.
Sim, sempre comi tudo que minha mãe fez, porque até ela que sempre cozinha pra gente é uma, de certa forma, até falta de respeito, né? De você não comer. Mas ficava mais seletivo. Mas ela com as viu coisas, que eu coisas tava, aqui, que, assim, coisas que eu ali. tava mudando um hábito, que era um hábito bom pra mim e também possivelmente pra família inteira. E ela, tanto ela quanto meu pai. Não achavam ruim. Não, obviamente não. Só né? achavam ruim que ele tomava bomba, que era o whey. Falava que era proteína, falar bomba, que era ia bomba. fazer muito mal pra mim. Uma época eu ia pagar a conta, ia chegar numa hora que eu ia Eu pagar. lembro disso, gente. Ó, só pra situar, a gente tá junto há 16 anos, não é isso? Por aí, 15. 16 anos. Por isso você fala, eu lembro disso, ele era novo, mas era mesmo, porque tá muito tempo juntos já os dois. E eu fazia muita coisa, né? Minha mãe fazia as comidas dela e ela fazia também, tipo, cozinhava brócolis, cozinhava batata, aquelas coisas todas, né? Eu cozinhava o frango, aquelas Mas coisas o sem Rafa graça. acabou que ia pra pedia pra cozinha fazer, também, né? mas eu sempre fui de colocar a mão na massa também, porque eu queria fazer, queria levar minhas refeições para os lugares. E obviamente não ia ficar pedindo isso pra minha mãe, né? Já tinha idade suficiente pra mexer numas panelas e fazer o que Ah lá, eu gente, bem que homem, entendesse. desde sempre foi assim, entendeu? Até Mas hoje ele faz as coisas, faz tudo em casa. Não tem o que reclamar. Isso ajuda muito, né? Você cozinhar, você saber o que você precisa comer, ajuda bastante. Se você tem tempo para isso. Se não tem, também tem várias dicas aí de como otimizar, né, na comida. Enfim, preparar umas porções maiores e congelar. Mas aí é assunto para outro vídeo. E aí, o que eu ia falar com essa história? Que ele, quando eu conheci ele, né, os dois gostavam de exercício e tal. Mas eu fui percebendo, acho que isso depois que a gente já estava junto, que eu acabo, né, estando mais próximo da rotina e ver como ele come, enfim. E percebi o que ele se importava muito com a alimentação e tal. E acho que a partir do momento que a gente, né, começou a namorar, e era uma coisa que os dois gostavam muito, esse estilo de vida saudável, tanto o exercício físico quanto alinhar a dieta, os dois começaram a ficar, tipo, lembra? Tipo, bitoladão, Foi aí que a gente assim. criou o Instagram, né? Foi bem no comecinho do Instagram, fez o canal no YouTube, porque a gente já fazia as receitas. A gente queria alternativas, né? Para as nossas restrições, alternativas saudáveis. Então Paula pesquisava muita receita, a gente fazia as coisas e resolveu um monte de coisa. compartilhar aqui no canal. Na verdade, Tanto assim, que o canal é bem quem antigo, se né? importava com isso sou eu, porque esse daqui era assim, ele se importava com o nutriente, a caloria, o macro só. o macro que ele precisava comer, assim, a proteína. A proteína mais limpa, então vai o filé de frango sem gente, azeite, sem nada assim, ó, tal. Já na tomei- frigideira, seco, daquele jeito. Tava Também nem clara aí. de ovo, crua. Não, depois porque eu vou também tava contar comendo. essa história. Não, vamos passando. Eu vou contar essa Peraí. história. Aí, a gente se juntou, tá? Começamos a ficar bitolado nesse negócio de exercício físico e alinhar a dieta. Aí a gente começou a passar em alguns profissionais, tipo nutricionista e tal, pra dar um direcionamento. E aí, de fato, a gente viu a mudança quando a gente mudou mesmo a alimentação e regrou a alimentação. Cara, é o divisor de águas. Pra quem, tipo, treina, não tem resultado e não tá com a dieta certa, saiba que é o divisor de águas. E a gente começou logo no Paulo Musi, né? Não, teve antes. Você foi antes. Eu lembro que foi uma nutricionista até na sua casa. Uma aqui de Você Barueri. começou aí antes. E o primeiro que eu fui foi no Paulo Musi. Não, eu fui antes, acho que eu fui. Teve essa moça que atendi em casa. Depois eu fui, teve o Reco. Antes de musculação ainda, ó. Muito tempo. Já tinha ido em outro. Antes dele ainda fui no Curita. Lembra o Curita? Uma dieta louca, gente. Nossa, já fiz umas coisas que vocês não têm ideia. E aí, acho que quando a gente já tava firme mesmo no negócio, tava sério mesmo, a gente foi no Paulo Musi. Foi aí que foi a mudança de chave, né? O Musi já era um médico muito conhecido na época, mas o acesso a ele era muito mais fácil, né? Isso a gente tá falando de até de muitos anos atrás. Agenda, né? De preço da consulta. Preço da consulta. Já era caro naquela época, né? Hoje... E a gente foi assim, tem muita gente que fala, vai passar no música, quer tomar bomba e tal. Quem conhece de fato ele, tomar bomba, né? ele não vai por essa linha, né? E a gente também não foi por essa linha. A gente queria, na verdade, entender, suplementar de forma adequada, né? Entender as quantidades. E foi uma mudança muito significativa, tanto na nossa dieta,
quanto na suplementação e também nos treinos, que ele também passava, né? E na nossa composição corporal. Foi aí que o negócio mudou mesmo, a chavinha. E foi uma sem época... sem usar hormônio. E você lembra que foi uma época, gente? E assim, a dieta que ele passava, eu não sei como que é hoje, né? Mas não é tipo uma dieta de boa, era a dieta pra bodybuilder, os caras que vão subir no palco pra competir. Então era um negócio assim. Hoje eu acho que ele até segue uma linha um pouco, né? Entende mais qual que é o objetivo. Hoje. Não sei ainda como é hoje. Mas, enfim, naquela época era um negócio assim. E eu lembro que a gente ficou, não lembro se foram 7 ou 9... 7 meses sem lixo nenhum, 7 sem açúcar. 7 meses sem açúcar. Até fruta, a gente comia super pouco fruta, lembra? E era, cara, eu levava a marmita... Eu já levei, você também, mas acho que talvez eu fosse pior. Marmita pra restaurante. Tipo, lembra que a gente ia comer no América e eu saquei a minha marmita lá? Já pesei, pesei comida em restaurante. Olha a bitolada que eu já fui. Além disso, já levamos marmita para casamento. Isso você levou também. Isso sim, porque casamento normalmente é difícil. A gente tava pra não sair da dieta. E assim, tudo bem, eu não tô nem julgando quem faz, mas assim... No avião era de lei. Qual a necessidade se a gente não é atleta? A gente não trabalhava com aquilo, não precisava ser. Hoje eu vejo que não precisava. Mas também vejo que talvez fez parte do processo de achar o equilíbrio que a gente achou hoje, né? E passar por essas várias fases de ser bitolada, de, enfim, fazer vários outros tipos de dieta, tão restrita, menos restrita. E acho que hoje a gente... Então, eu acho que foi válido, sim, até para formar quem a gente é hoje. Tanto o corpo quanto a cabeça. Até porque foi aquele choque, assim, de metabólico, fisiológico... de mentalidade, né? E que foi um período que a gente colheu muito resultado e isso foi muito satisfatório, muito porque tem foto de antes e depois no nosso Instagram. Tem, dá pra pôr, a gente vai colocar tudo. E dá pra ver uma diferença muito nítida, né? E dali a gente falou, opa, o caminho tem que ser orientado por profissional, tanto que até hoje a gente passa assim com a doutora Paula, com a Camila Del Papa, já há muitos anos. Da Soul Health. E isso é muito importante. Quando a gente fica um tempo sem ir, a gente fica meio perdido, sabe? Por mais que a gente sabe como comer, né? tudo mais, como treinar, mas a gente fica meio perdido ali, começa a deslizar muito mais do que o normal, né? E aí quando a gente vai lá, a gente volta. Quem passa em nutricionista sabe, passa muito tempo, você começa a desandar. Aí quando você volta da consulta com uma planilhazinha na mão, assim, já dá aquele ânimo, né? Você tem uma guia, né, a ser seguida e orientada por um profissional, isso é muito importante. Para quem quer, por exemplo, começar a mudar, né, que da forma que a gente começou, eu acho uma forma muito bacana. Deixa eu contar uma história, antes que a gente se perca, eu vou contar uma história. Quando a gente começou nesse negócio de seguir dieta certinho, o Rafa, ele tinha que comer, quando a gente passava com mousse, ele comia, tipo, vocês não têm ideia, ele comia muito. O pessoal fala, tomou bomba, não tomei, mas essa parte da refeição... Não, ele comia, isso ninguém via, né? Gente, ele comia, tipo assim, eu lembro que as 2 primeiras refeições dele, até a hora do almoço, ele já tinha comido, sei lá, 8 ovos, 10 ovos. Não, muito mais. Era 8 ovos no café da manhã. Era isso, era 8 só no café da manhã. Vocês não têm ideia do que eu tô falando. Era assim, quase 1 quilo de carne por dia, mais 1,5 quilo de carboidrato por dia, de batata, de... arroz, batata. Ele comia muito. E aí eu lembro que ele falava, eu não tô aguentando comer tanto. Ele comprou clara de ovo. Aquela clara que você compra de galãozinho. Pasteurizada. Pasteurizada, isso. Aí ele começou a bater a clara com whey, com a bomba, né? Que os pais dele achavam que era bomba. E tomava. Só que assim, era clara crua que ele batia. Às vezes só na garrafa. Não, vocês terem ideia que ele não tava nem aí pro sabor, ele só queria seguir o que o negócio tinha que seguir, nem ligar. Eu nunca fui assim, eu sempre liguei pro sabor por isso que eu ia atrás de receitinha. Mas tudo bem. Aí beleza, começou a tomar as claras lá, batia ou tomava crua e tal. Aí, vira e mexe, tava eu e ele assim nos lugares, só eu e ele, tá? Não tinha ninguém junto. Aí ele falava assim, você peidou, amor? E eu falei, cara, não peidei. Quando eu peido, eu falo, né? Aí ele, não é possível, tal. Aí teve um dia que ele estava dirigindo sozinho ele no carro. E ele sentiu o cheiro lá. E aí ele foi descobrir que ele estava exalando. Albumina, cheiro de ovo. Ele estava exalando, depois, gente. Eu não lembro direito, mas eu acho que era mais ou menos uma coisa da organização, né, da proteína. Depois a gente foi pesquisar sobre isso. Quando esquenta, ela se organiza melhor e digere melhor. Só que o melhor foi ele vindo me contar, que ele descobriu que aí ele veio perguntar... Pelo menos eu fui justo, né? Vê se sou eu que tô cheirando. Porque eu tava dentro do carro, eu não peidei e estava cheirando.
Aí a gente descobriu que era ele cheirava peido. Um ovo ambulante. Entendeu? Que horror. Gente, Fica essa me história é expondo muito dessa boa. forma. Eu não consigo não contar ela e não rir. Cara, eu lembro que era... Eu comia pra caramba, ficava super saciado. E já tava chegando na hora da próxima refeição, não tinha a menor vontade de comer. E tinha uma marmitona ali me esperando de 400, 500 gramas de comida. Olha, era... E olha, vocês têm que admirar essa galera que é grande. Vocês não mas têm, isso é coisa de atleta, é cabeça de atleta, vocês ficam, nossa, o bom é poder comer muito. Gente, é muito ruim ter que comer muito. Você não tá com fome, você tem que comer. Porque se você tem um objetivo de ganho de massa muscular, você tem que comer, não pode deixar. É isso. E até hoje o pessoal fica... mas vocês comem lanche? Vocês comem hambúrguer, né? Tem muita gente que fala isso. Vê você comendo um negócio e fala, nossa, mas você come isso? Hoje a nossa vida mudou completamente, né? É muito principalmente mais por conta dos filhos também. Mas a gente já vinha num processo assim de uma vida mais equilibrada. Exato. No sentido de social. Sem tão radical. A gente já foi muito radical. A gente até de aproveitar, né? A gastronomia dos lugares, sim. De viajar, conhecer culinária. Olha, nova. eu não vou dizer que eu ainda não vá no restaurante, ainda assim, dentre as opções que tem, várias vezes, se não tem algo muito específico que eu quero comer, enfim, mas tem opções boas, eu ainda tento achar alguma coisa que me agrade bastante, mas que seja, né, algo mais saudável que tem ali. Não dá pra juntar as duas coisas. E vez ou outra você avacalha mesmo. Mas ainda assim, depende do dia, depende, né? Hoje eu não tô afim, quero seguir lá, então eu vou procurar o que tem melhor naquele cardápio, o que tem de bom ali. E às vezes mas o mais importante é o básico, né? A regra não ficar fugindo da dieta. Né? A exceção comer, não virar a regra, comer né? saudável, né? Exatamente. Ultimamente a gente tem escorregado com bastante frequência até na mas alimentação ainda, e por conta de praticidade, tá? É uma das coisas também que a gente viu o pessoal falando, puta, mas eu tenho filho, eu trabalho, não sei o que, não tenho tempo. De fato, isso pesa muito, né? Não tem como a gente negar isso, porque isso é um fator muito, muito decisivo até na questão de quem quer mudar o hábito alimentar. Mas ainda assim, quando a gente fala que a gente come, sai mais e tal, ainda assim não entra em regra. Ainda assim é exceção, porque a maior parte das refeições que a gente faz... Né? Então, sim, a nossa regra é comer saudável. Exato, então isso acaba não fazendo tanta diferença. E vou falar uma coisa, é muito libertador, eu acho que eu posso chamar de liberdade, quando você, de fato, tem uma rotina de uma alimentação saudável, você é livre para comer alguma coisa sem ficar culpado. Cara, isso é liberdade, entendeu? Do que você toda hora ter que ficar contando, comi isso, fica com culpa. Nossa, tal. É muito ruim, cara, é muito ruim isso. Quando você consegue... Essa sensação é terrível, né? Horrível, de você... Eu lembro que eu sonhava, o Júnior me contou isso também, que quando ele começou a dieta restrita, assim, sonhava que tava comendo coisa fora da dieta. De tanto bitolado que ficava, puta, comi. E sem querer comia ali no sonho e acordava mal pensando naquilo. Mas eu acho que quem vem de um processo de muitos anos, que nem a gente, passando por fases, eu acho que é até comum, né? Passar por fases de ser muito radical e ir se encontrando ali, o que funciona pra você. Porque, assim, conseguimos ser radical? Conseguimos. É gostoso ficar desse jeito por muito tempo? Não é gostoso. Então, assim, você não vive disso, você não é atleta, você tem que achar o equilíbrio, né? Porque senão fica difícil mesmo você ter vida social. Você vai sair, vai ficar super restrito, depende do lugar que vai, aí vai ficar já mal-humorado. Então, assim... Tem que colocar na balança, não tem jeito. Tem até o exemplo de um casal de amigos nossos que eles gostam muito, assim, de comer churrasco, comer bem, tomar um vinho... e eles também estavam um pouco acima do peso, e sempre vira e mexe conversavam com a gente, né? E o que eu tenho que fazer pra ser igual a você, não sei o quê. Putz, cara, você tem que ver o que você tem prazer na sua vida, né? E eu vejo que vocês têm prazer de comer bem, de tomar o seu vinho. Então é buscar o equilíbrio ali, né? Na verdade, você vai... Toma vinho 2 vezes por semana, come churrasco 1 vez por semana, começa a fazer uma atividade física, né? Encontrando equilíbrio, que aí você vai se sentir muito mais satisfeito com esse equilíbrio todo, do que só se olhar no espelho e ver um corpo mais magro, mais musculoso, né? Sendo que o outro lado está todo afetado. E outra, você tem que ter coerência, né, com as coisas. Então, se você sabe que para você a sua vida social ela é muito importante e você não vai abrir mão de tantas coisas, você vai buscar um corpo que vai condizer com o estilo de vida que você quer ter. Se você é um cara que não liga de abrir mão das coisas, tá? Você quer ser a pessoa
seca, rasgada e tal, você vai ter que abrir mão de coisas. O quanto você está disposto a abrir mão para ter aquele corpo ou aquilo que você deseja. É aí que você tem que achar o equilíbrio, entendeu? Então, por exemplo, esses amigos, eles estão bem, você olha para eles, estão bem, então, não é um corpo escultural, seco, né? Não tem porcentagem zero de gordura. Mas pra não quê é. também, né? Então, mas pra quê para eles? Eles vão sustentar isso? Vai ser legal para eles? Não vai. Então, tem que ter coerência naquilo que você busca esteticamente com aquilo que você consegue levar para sua vida, né? Para sua vida social. É esse o equilíbrio que tem que ter. E óbvio, né? Não adianta você querer ter um corpo X se sua vida não suporta essas condições para ter esse corpo. Então é esse equilíbrio que as pessoas precisam encontrar. E essa questão do equilíbrio também até na questão dos atalhos, né? Tem muita gente que vai para remédios, para anabolizantes, muitas vezes sem auxílio profissional para isso, né? E aí você tem ali, você perde saúde para ter um físico legal, né? Então também tem que ver o que vale a pena. Atletas de competição de alto nível, ganham né? dinheiro Bodybuilders com isso, e tudo, né? é o trabalho, é a profissão deles, é o sonho deles. O nosso disso, não. Né? Eu cheguei num momento que eu falei, eu não sou atleta profissional, e pra mim não preciso disso, exato. Né? De fato, eu não preciso disso. É o equilíbrio que a gente foi encontrando ali, né? Principalmente depois dos filhos. E isso vale muito a pena. Pra gente, assim, foi muito libertador, como a Paula falou. E eu, se pudesse deixar alguma dica, alguma sugestão, é seguir por esse lado, pelo lado do equilíbrio, né? Uma coisa que eu acho que foi assim, que eu e você descobrimos quando a gente começou com essa coisa, né, da dieta e tal, quando a gente era ainda lá novinho, é que tudo é mudança de mente. Então, eu lembro da sensação de liberdade, da sensação de ser dona da minha vontade. Então, assim, eu consegui controlar, por exemplo, eu olho um doce, você lembra disso? A gente até conversava sobre isso. Eu olho um doce e tipo assim, tenho vontade de comer o doce? Tenho, mas eu tenho controle dessa vontade? Isso é ter liberdade. E não aquela vontade de te controlar. Quando a vontade te controla, você está preso. Isso não é liberdade. Mas quando você consegue ter a cabeça no lugar, tá tudo certo ali, que você consegue estar por cima daquela vontade, decidir o que você vai fazer, isso é ter liberdade. Então, esse conceito para mim mudou muito. E eu entendi isso lá quando eu era muito novinha, quando eu comecei a fazer dieta. E quando eu comecei a olhar o negócio, porque eu tinha um objetivo muito forte ali, falar... Tô com vontade? Tô, mas eu não vou comer, eu não quero comer isso. Então, aí você percebe, caramba, eu consigo ter controle do meu corpo, assim, sabe? Controle do meu corpo, das minhas vontades, do que eu quero, do que eu não quero. Isso também, pra mim, foi onde virou uma chavinha, assim, sabe? É isso. E aí, quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar esse episódio inaugural? Tem muitas histórias boas. Tem também dos exercícios que já fazem parte de uma rotina que pra gente tá... Não, e olha, na rotina, não tem essa desculpa. parte toda que a gente comentou, né, desse início, os dois faziam musculação e às vezes um aeróbico, uma corrida, né, alguma coisa assim. O CrossFit, na verdade, veio bastante tempo depois e foi algo que também transformou bastante pra mim a composição corporal, né? Mas aí acho que já entra para outra história, a gente pode depois fazer outros vídeos, né, falando sobre outros trazer assuntos. Alguém aqui, talvez o nosso CrossFit. head coach. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aqui pra gente, que ajuda a gente bastante a promover o nosso conteúdo, né? Compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo assunto. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, que agora a gente vai retomar firme e forte. Vamos manter esse compromisso? Compromisso com todo mundo, com a gente também? Vamos fazer. Não vou nem falar, vamos tentar, vamos fazer. Porque tentar não é certeza. Com esse quadro novo aqui, podcast, e as receitas também, que são muito importantes para nós e para quem está buscando opção saudável aí de alimentação. Galera, deixa aqui também nos comentários, até sobre a gente, coisas que vocês gostariam talvez que a gente contasse em outros vídeos, que vocês queiram saber, né, sobre a gente, sobre nossa experiência, enfim, qualquer outro assunto, ou convidados que vocês queiram que a gente traga, outros assuntos que vocês queiram que a gente aborde. É isso aí, ficamos por aqui, até o próximo e tchau!